Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje eu vou mostrar em detalhes o Finice FNB C2, que é um testador USB extremamente interessante para quem trabalha com eletrônica, manutenção, bancada técnica ou simplesmente quem gosta de tecnologia. Muito completo e surpreendente. Esse aparelho vai muito além de medir tensão e corrente, ele também identifica protocolo de carga rápida, mede capacidade mAh, mede energia em watt-hora, testa cabo USB, ainda pode solicitar tensões específicas em fonte USB-C compatível, né? O PD, protocolo PD. E tem até um microosciloscópio com FFT nele. Vamos dar uma olhada nisso. Então vamos abrir, vem numa caixa muito bonitinha aqui. Tem um cartão com um QR Code aqui para poder levantar o manual dele, caso você precise do manual. É até interessante, né? Cartão de controle de qualidade. E ele é pequenininho, mas tem uma tela bem legal. Tá aqui. Vamos lá. Tem dois conectores aqui USB-C desse lado. E tem um terceiro conector USB-C aqui em cima. Esse conector aqui de cima, ele é mais para fazer atualização de firmware, ok? E para fazer uma alimentação secundária do aparelho. Ele é bem robusto, uma construção bem firme, bem legal, muito bem feito. Os controles estão todos aqui em cima, são 4 botões, ok? Então pareceu bem bacaninha. Vamos dar uma ligada. Na verdade, para ligar, a gente precisa já conectar em algum carregador. Eu tenho alguns carregadores aqui que nós vamos testar e verificar o funcionamento deles, testar alguns cabos e ver o que ele efetivamente entrega. Logo aqui na caixa dele tem algumas especificações importantes. Então ele trabalha com tensões numa faixa de 4 a 50 volts, corrente de 0 a 6,5 ampere, a potência de 0 a 240 watts, as linhas DD, D+, D-, CC1 e CC2 de 0 a 3,3 volts. Okay? Além disso, ele mede capacidade até 9.999,99 ampere-hora e 9.999,99 watt-hora. E o tempo de gravação dele é até 9 horas, com intervalos de 1 segundo. Ou seja, tem uma especificação bem interessante. O que nós temos então aqui é um aparelho compacto, portátil, com tela colorida, que facilita bastante a visualização. Ele foi feito para ficar entre a fonte e o equipamento que vai ser alimentado. Ou seja, de um lado você conecta o carregador, que vai ser a fonte original, e do outro o celular, o notebook, o power bank ou qualquer carga USB. E no meio disso ele vai analisar tudo que está acontecendo. Eu vou conectar nessa régua aqui esse primeiro carregador, vou botar um cabo nele, vou botar esse cabo aqui, e essa aqui seria a fonte. Eu vou ligar direto. Se for uma fonte moderna, ele não vai ligar, mas esse aqui ligou. Ok? Não, ela não é uma fonte tão nova. Repare que ele está assim, nessa posição, mas se eu virar, ele vira conforme você gira. Ele tem um giroscópio e ele acompanha a posição que você coloca. Ó, virei, ele virou. Fica na vertical, vertical também, ó. Fica na vertical também. Ou assim, de cabeça para baixo, ele vira. Todas as posições, o que facilita bastante a leitura. O que nós temos aqui? Logo de cara, ele dá atenção. Ali em cima são 7 dígitos, tá, pessoal? Óbvio que os mais significativos são aqueles 4 primeiros ali, 5.120 volts. Embaixo a corrente, essa é a corrente de consumo do próprio aparelho aqui, 0,072 amperes. E a potência, 0,348 watts. Mais embaixo, a gente tem as linhas de comunicação D+, e D- aqui embaixo, e CC1 e CC2 são as linhas de comunicação. CC1 e CC2 geralmente usado no USB-C. D+, e D- era usado bastante aí nos USBs antigos. Ok? Deixa eu ver se assim fica melhor. Ficou um pouquinho mais claro. Com relação ao carregamento de um celular, repare, eu vou conectar agora um celular na outra ponta e vou mostrar a corrente de carregamento. Isso é um ponto importante a gente avaliar. Se o celular estiver descarregado, normalmente a corrente sobe bastante. E conforme a bateria vai enchendo, essa corrente tende a cair. Então eu vou colocar um celular aqui que não está totalmente descarregado. Ele tem alguma carga, então de qualquer forma ele vai iniciar o carregamento, né? Coloquei aqui, ó, ele já indicou que está com 87%.
e ali a corrente subiu para 1,8 ampere. A tensão ficou em 4,5 volts. A potência que está sendo entregue agora é de 8,9 watts, ok? E ele identificou qual protocolo de comunicação. Ele está no protocolo antigo, protocolo DCP de 1,5 amperes aqui. Existem protocolos de carregamento rápido e tal, mas eu estou usando um carregador antigo. Trocando o carregador, é muito provável que ele escolha outro protocolo de carregamento rápido. Aí vai depender também do nível da carga. Algumas telas importantes. Aqui em cima eu tenho as setinhas, eu posso ir trocando de tela. Então eu passo para essa tela aqui, é uma tela gráfica, que vai mostrar aqui o andamento da tensão e da corrente. Pressionando a última tecla aqui, a gente pode mudar para monitorar a linha D+, e D-, a linha CC1 e CC2 e a linha tradicional de tensão e de corrente, o V-Bus e o E-Bus. Okay? Isso é o que está acontecendo agora. Ali em cima é um gráfico de tendência, vai ter que esperar algum tempo para ele aparecer os traçados ali, mostrando como é que a corrente e a tensão andaram nesse tempo. Saindo para o lado, a gente tem alguns aplicativos aqui. Esse primeiro, carga rápida, ele tem a função de detecção de protocolos, a gente vai ver isso num outro carregador um pouco mais completo. E aqui ele está colocando ali a carga e a energia em mAh e em mWh, ok? Isso é o que foi decorrido até agora. Eu posso apagar, o interessante é apagar dados antes de começar. Então eu posso vir aqui no menu, eu escolho aqui aquela primeira tela onde tem configuração, eu dou OK aqui no meio, vou até configuração. Em configuração aqui eu tenho exibir, armazenamento, idiomas, já está em português, tá pessoal? Quando ele liga originalmente, você vem nessa tela aqui e escolhe português. Tá? Retornando o armazenamento, voltando aqui, no armazenamento a gente tem aqui intervalo salvo, regra de início, regra de fim, você pode fazer algumas regras aqui de armazenamento. Ok? E alterando aqui para resetar, eu vou pressionar aqui e vou dar confirma e ele reseta. Quando ele reseta, ó, ele vai para língua novamente, português e ele volta para aquela tela inicial e começa a contabilizar os dados a partir dali. Ok? Estou voltando aqui para as telas. Nessa segunda tela, que é mais importante aqui em aplicativos, vamos entrar nela. Vamos ver aqui em utilitários. Eu tenho USB Marker. USB-C e Marker são aqueles cabos que tem chip de controle interno, que você pode fazer uma monitoração através e um teste através desse equipamento. Eu, infelizmente, não tenho nenhum cabo desse aqui para poder testar, mas essa seria a função. O PD Listener é o que faz monitoramento de PD. Aqui, se fosse uma fonte PD, a gente poderia utilizar o recurso de alterar as tensões e transformar a sua fonte PD numa fonte de bancada, porque você vai poder escolher a tensão de saída. Eu vou mostrar isso numa outra fonte já. Aqui, transformar de QC para PD, muda o protocolo. E aqui nós temos o micro-osciloscópio com FFT. Na verdade, aqui é bom para a gente ver e comparar Ripple. Ripple de um carregador desses de baixo custo, desses de camelô, com um carregador original do fabricante do celular, por exemplo. A gente vê uma diferença brutal no tipo de sinal e ruído que tem aqui. Você pode ajustar. Eu vou depois fazer um teste aqui injetando um sinal para vocês verem o funcionamento aqui. A gente pode mudar aqui a faixa de frequência, ó, e alterar. Ele vai até 1 MHz aqui, não até 2 MHz. Ó, a gente vê ali embaixo um analisador de espectro, seria um FET aqui, e na linha amarela em cima a gente vê o sinal, a amplitude. Bom, vou desconectar aqui, nós vamos botar um outro tipo de fonte. Agora a gente vai ver se a fonte realmente suporta carga rápida. Então, a gente vai entrar em umas telas até chegar na parte de protocolos e verificar aqui com carregadores diferentes. Eu vou pegar esse carregador aqui, que é um carregador da ASUS, bem mais antigo. Não é de baixa qualidade, mas ele é protocolo antigo. Inclusive ele não tem USB-C aqui em cima. É USB-A. Tá? Então vamos colocar esse aqui
e pedir para verificar os protocolos dele. Os protocolos vão determinar qual tipo de carregamento que ele vai dar, qual a tensão e as correntes, o controle disso no meio do tempo, ok? Então vamos lá. Deixa eu virar para cá para ficar visível. Vamos lá. Eu vou botar aqui, já está carregando, né? A gente bota aqui nessa tela do lado, escolhe carga rápida e escolhe pronto, depois detecção automática. Aqui ele vai mostrar uma série de protocolos aqui, vai correr eles todos e no final ele vai destacar, iluminar quais os protocolos compatíveis dessa fonte, desse carregador. Como ele é um modelo antigo, certamente ele vai aparecer aí com os protocolos mais clássicos aí e antigos que eram utilizados com o USB-A. O USB-C incorporou uma série de protocolos novos. Repare, ele vai andando aqui lentamente até concluir. Muito bem, ele terminou, destacou apenas o protocolo DCP, que é um protocolo antigo de transmissão de carregamento através desse tipo de conector USB-A em fontes antigas. Não habilitou nenhum outro tipo de protocolo, ok? Eu vou trocar agora. Nós vamos botar essa fonte aqui, que certamente vai poder ter uma série de outros protocolos. Eu vou ligar aqui. Ela vai se ajustar para a tensão correta de carregamento do celular. Tá? Então, vamos lá. Repara que ele já iniciou com a tensão de 9 volts, 8.995. Isso significa que já é um carregamento rápido. E aí a corrente baixa. A tensão levanta, o carregamento baixa. Ele está tentando ler aqui o protocolo. Depois ele vai até identificar, mas a gente pode forçar uma identificação. Ok? Então, entramos aqui. Novamente, carga rápida, pronto, detecção automática. Vamos ver quais são os protocolos que essa fonte vai apresentar. Ok, de cara a gente já vê aqui QC 2.0, QC 3.0 e DCP. Ok? Aqui, certamente ele vai permitir a gente entrar aqui em Power Delivery e verificar as tensões que ele pode entregar. Eu vou apertar Power Delivery, ele vai fazer uma leitura. Eu consigo verificar aqui a tensão de 4.99, 0,08 amperes. Eu desconectei aqui o carregamento por questão de segurança, porque aqui eu consigo ajustar a tensão, está em 5 volts, 3 amperes, mas eu posso ajustar para 5, 9, 15 e 20, ok? E posso configurar a partir daqui, diretamente da tela, transformando uma saída fixa numa saída controlável por essa unidade aqui. Tá? Isso em Power Delivery. Então é bem legal aqui. E aqui embaixo a gente pode ver os protocolos possíveis aqui de serem analisados. Tá? Mas é interessante sempre fazer aquela primeira tela, onde ele levanta quais protocolos são possíveis naquele equipamento. Faltou mostrar aqui energia. Ele tem lista de estatística, cálculo de bateria e registro offline. Vamos ver aqui, lista de estatística. Ele faz uma lista aqui com a capacidade em ampere-hora, em watt-hora e o tempo. Aí são diversos registros que são feitos conforme você testa a carga ou descarga de uma bateria, o que é bem legal também. Cálculo de bateria, vamos ver. Ele dá maiores informações aqui, o resultado do tempo que foi medido. E registro offline. Ele também faz graficamente aqui o que foi medido, né? Como eu não fiz nenhuma medição de bateria, está sem dados. São basicamente estatísticas aqui, né? Aqui utilitários. Em utilitários, a gente volta lá no on da VBus, aqui, e a gente verifica a dessa fonte que está aqui. Nós vamos testar uma outra coisa. Eu vou pegar esse gerador de sinais aqui do TC4, da própria Finis, e nós vamos injetar um sinal direto aqui. Tá? Então, para isso, como eu não vou usar uma fonte, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desligar aqui, ó, não vou pegar essa fonte, vou pegar uma fonte comum de alimentação, pode ser qualquer um carregador desses aqui, e ligar aqui na lateral, naquela lateral dele, onde a gente também
pode usar software para PC e atualização de firmware nesse conector aqui, porque ele já liga. Aqui é uma alimentação independente. Você vê que a corrente ali está zerada, não tem corrente. Por quê? Ele não está mostrando a alimentação dele agora, ao contrário daquela quando a gente passa deste para este, ok? E aqui na lateral eu vou injetar o sinal que vem aqui do meu gerador de funções. Eu estou botando uma onda de 1 kHz com 3 volts. Tá? Então vamos pegar aqui, eu fiz uma adaptação no cabo USB para tirar a saída e ligar direto nesse USB aqui. Mas vamos lá na telinha do osciloscópio. Então a gente vem aqui, de novo aqui, né? Entramos em utilitários e vamos lá na onda VBus, esse aqui. Tá lá, agora eu vou botar o sinal aqui, ó. Olha o que acontece, pessoal. Dá uma olhada. Eu estou vendo aqui, ó. Primeiro, eu estou injetando isso aqui, ó. 1 kHz, 3 volts. Aqui. Tanto é que eu vou desligar aqui, ó. Vou desligar, ele vai parar lá, ó. Desliguei. Vou ligar. Liguei. Tá lá. É um osciloscópio, obviamente micro. Repara, em cima, aqui embaixo eu tenho a frequência, está mostrando 1 kHz e a tensão 2,970 mV, que são os 3 volts. Tá? E esse pico aqui seria a análise de espectro. Como é uma senoide pura, só tem a fundamental aqui, que é essa aqui de 1 kHz. Inclusive, se eu mudar a forma de onda, é capaz de aparecer vários pontos aqui das frequências harmônicas. A gente pode até testar. Vamos mudar aqui a forma de onda, tá? Tá na senoide, né? Vamos mudar aqui para onda quadrada. A gente muda aqui para onda quadrada. Olha lá o que aconteceu. Mudou para quadrada e estão lá as harmônicas, a fundamental e as harmônicas. Ok? Marcando lá 1 kHz. O interessante é que aqui, ó, se eu mexer com a setinha, eu posso mudar ali a base de tempo. Ó. Eu fui para uma escala de 50 kHz, 100 kHz, 200, 500, 1 mega, 2 mega. É uma pena que não dá para trigar, né? A gente não consegue fazer o trigger aqui, mas a gente consegue alterar e ver. Assim, na prática, para você testar qualidade do sinal em termos de ripple, ruído que tem na fonte, é interessante comparar uma fonte dessas baratinhas com uma fonte original. Você vai ver que o sinal de ruído, o ripple nessa fonte, vai ser muito maior do que nas fontes originais. Então, é interessante aqui utilizar. É de fato um micro osciloscópio com FFT, que são essas linhas aqui embaixo, que são uma espécie de um analisador de espectro. Okay? E com as informações numéricas ali em cima de frequência e amplitude dos sinais. Ok, pessoal? Desconectando aqui o sinal, ó, some. O que ele está pegando agora aqui é um ruído. Ok? Vou desligar aqui o gerador. É um ruído aqui do ambiente. A gente pode fazer isso testando nas próprias fontes. Se eu ligar agora uma fonte aqui, num lugar, vamos ligar essa fonte, uma outra fonte, uma fonte mais velhinha aqui, para ver se ela tem mais ruído. Vou botar aqui, tá lá. Esse sinal aí já é um sinal de ruído e o espectro desse ruído da fonte que eu estou ligando. Ok? Bem bacana essa função. Na função de carregamento, eu posso fazer o seguinte, eu ligo a fonte aqui e boto para carregar, por exemplo, uma bateria. Tem essa bateria aqui, que é uma bateria com power bank. É antigo porque ele não tem USB-C aqui, mas eu tenho um adaptador. É interessante você ter adaptadores. Esse aqui é um adaptador USB-A para USB-C. Coloquei aqui o adaptador e posso plugar o meu medidor diretamente aqui, okay? No adaptador. Coloquei aqui. Vamos sair daqui dessa função gráfica e ir direto para a tela de carregamento. Tá lá. A bateria está completamente carregada, a gente consegue ver ali. Então a carga está bem pequenininha aqui, ó, menos de 100 mAh. Bacana que a gente também pode deixar só a bateria no sentido de verificar os protocolos dela. Ó, eu desliguei, ela acionou aqui e ela está dando 5 volts e a gente pode tentar ver os protocolos
que ela trabalha. Então a gente bota aqui novamente em carga rápida, pronto, detecção automática. Vamos deixar ele rolar aqui e ver quais são os protocolos que a bateria tem. Enquanto ele detecta os protocolos, só lembrando que o D+, e o D- que a gente viu, essas linhas elas surgiram no USB tradicional como linha de dados. Originalmente elas serviam para comunicação entre computador e periféricos, mas depois vários sistemas de carga rápida passaram a usar essas linhas também para negociação elétrica. Ou seja, o carregador envia determinados níveis, o celular interpreta e decide se pode pedir 9 volts, 12 volts ou manter os 5 volts. Então quando você olha D+, e D-, você está vendo parte da conversa entre o aparelho e a fonte. Já o CC1 e CC2, eles entram no USB-C. Essas linhas são fundamentais no padrão moderno. Elas servem para detectar a conexão, detectar a posição do cabo, negociar a corrente, negociar Power Delivery, que é o PD, e definir as tensões 5, 9, 12, 15 ou 20 volts. Então, são linhas fundamentais de comunicação de dados. Umas mais antigas, outras mais novas, mas as duas continuam existindo e a gente consegue ver os valores dela aqui. Ele já terminou e determinou que era DCP apenas. Eu vou testar uma outra fonte intermediária aqui e ver o protocolo dela. Aquela fonte branca ali. É uma Samsung antiga. Ou seja, um aparelho muito interessante, serve para diagnóstico de problema. Imagina, por exemplo, um celular que está carregando mal. E aí você precisa reparar se a corrente está oscilando, se a tensão cai, se a carga rápida não ativa, ou se ele conecta e desconecta. Tudo isso você consegue ver aqui. E isso ajuda a descobrir se o problema está no cabo, que muitas vezes é o problema, às vezes a gente troca o carregador e o problema é no cabo. Se está na fonte, se está no conector ou no próprio aparelho. Então, para fazer uma avaliação diagnóstico, isso economiza muito tempo. Esse aqui, ele já entrou com o protocolo AFC de 9 volts e o protocolo DCP. Isso nessa fontezinha branca aqui da Samsung. Desconectando aqui esse modelo de fonte aqui, que não é tão antiga, mas também não é nova. Algumas dicas importantes. Nunca selecione tensões elevadas no modo trigger, aquele modo que você escolhe lá a tensão da fonte PD, sem saber se o equipamento que você vai carregar suporta. Então é importante para evitar danos, né? Ficar escolhendo tensões muito elevadas para um sistema que não permite. Use sempre cabos bons nas correntes altas. Então em carga com corrente elevada, sempre bom usar cabo de boa qualidade. Observar o aquecimento em conector ruim. Se os conectores estão aquecendo, isso é um mau sinal. É bom verificar a qualidade desse conector e desse cabo. E lembre-se que muitas vezes o problema não é fonte carregador, e sim o próprio cabo. Então, concluindo, pessoal, o Finis FNB-C2 eu achei bem legal. Eu já tinha testado aqui no passado outros monitores USB que eram bem mais simples, bem mais elementares. Basicamente mostrava tensão, corrente e potência. Não entrava em todos esses detalhes que ele entra aqui. Ele não é só um medidor USB. Ele passa a ser um analisador de carregamento, né, que vê capacidade de bateria, por exemplo. É um testador de cabo. É um detector de protocolo. É um medidor de energia. E é uma ferramenta de bancada e auxiliar do técnico diagnóstico. Eu achei bem bacana, por um preço bem legal pelo produto que é. Tudo isso nesse mini aparelho aqui compacto e bastante útil. Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse de dar uma conferida. Ok, pessoal? É isso que eu queria mostrar aí sobre o Finis FNB-C2. Se gostaram desse review aí, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.